meu nome é Tainá. Eu sou formada em agronomia aqui pela UFJM e atualmente eu estou no primeiro período do mestrado do programa em pós-graduação em produção vegetal. Meu orientador é o professor José Barbosa dos Santos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre biocombustíveis. Nós escolhemos esse tema porque eu queria falar algo um pouco diferente das linhas de pesquisa do nosso grupo e, em conversa com o meu orientador, nós decidimos falar sobre os biocombustíveis. O título da minha apresentação de hoje é Biocombustíveis, Evolução, Inovações e Perspectivas. Minha apresentação ela vai ser dividida em histórico, onde eu vou falar um pouco sobre a evolução desses biocombustíveis e como nós chegamos no patamar atual. Depois eu vou falar sobre o setor de biocombustíveis versus o setor alimentício, porque por muitas vezes ocorre uma alternância, até uma concorrência entre esses dois setores. Em terceiro lugar, eu vou falar sobre os biocombustíveis de segunda geração, o que são e quais são as inovações que estão surgindo. E, por fim, eu vou falar sobre essa transição atual para os carros elétricos e como os biocombustíveis se inserem nesse panorama. Primeiro, eu queria fazer uma indagação. O que leva um país a investir em biocombustíveis? Antes de fazer as pesquisas para esse seminário, a primeira coisa que vinha à minha cabeça é que um país ele investe em biocombustíveis principalmente por questões ambientais, para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Entretanto, se a gente olhar por uma série histórica, nós vamos perceber que o estopim, o que levou os países a investirem primeiramente em biocombustíveis, foram questões econômicas, oscilações no preço do barril do petróleo e, principalmente, o objetivo desses países de diminuírem a dependência externa do petróleo. É claro que, principalmente na década de 1990, onde as preocupações ambientais aumentaram, houve um maior investimento em biocombustíveis. Mas o que eu quero dizer é que o pontapé inicial foi dado principalmente por questões econômicas. A primeira aplicação dos biocombustíveis foi no ano de 1900, quando o diesel ele inventou o motor a combustão interna, utilizando tanto o petróleo quanto o óleo de amendoim. Entretanto, durante anos, o petróleo ele era um combustível tido como barato. Então, não houve investimento no setor de biocombustíveis. Esse investimento ele veio ocorrer principalmente na década de 1970, quando houve a crise do petróleo. No ano de 1973, os países da Arábia Saudita, eles dominavam o mercado mundial do petróleo e eles entraram em guerra com Israel. Então, para atingir os defensores de Israel, eles aumentaram o preço do barril do petróleo. Naquela época, o preço do barril praticamente quadruplicou. E o Brasil, por exemplo, ele importava cerca de 80% de todo o petróleo consumido internamente. Então, o Brasil e outros países, eles tiveram que buscar alternativas ao consumo do petróleo. E foi assim que, em 1975, surgiu o programa Proálcool aqui no Brasil, que foi um dos programas pioneiros a nível mundial de incentivos na produção do etanol. Só que em 1980 houve novamente uma queda nos preços do petróleo. E o setor de biocombustíveis ele é muito influenciado por essas oscilações no preço do petróleo. Com a queda do preço, arrefeceu o investimento no setor de biocombustíveis, mas também foi nessa época que começaram as preocupações com as questões ambientais. Em 1990, os países da Europa eles começaram a utilizar o biodiesel comercialmente. E foi nessa época também que eles começaram a adotar esse nome, biodiesel. Entre 1992 e 1997, nós tivemos as principais preocupações com o aquecimento global. Então, foram feitas a Convenção do Clima no Rio de Janeiro, em 1992, e a assinatura do Protocolo de Quioto, em 1997. Essas convenções, principalmente o Protocolo de Quioto, elas estabeleceram metas e responsabilidades para as nações para a diminuição de gases do efeito estufa. Então, houve um maior investimento na produção de biocombustíveis. No ano de 2002, novamente, com a elevação dos preços internacionais do petróleo, houve um interesse do consumidor pelo carro a álcool e a introdução dos carros flex. A introdução dos carros flex, que são os carros movidos ou a gasolina, ou a etanol, ou a uma mistura dos dois combustíveis,
foi uma revolução no setor de biocombustíveis. Por quê? No ano de 2004, cerca de 16% de todos os carros que saíam das concessionárias já eram carros flex. E em 2010, cerca de 92% desses carros já eram tidos como flex. Então, houve uma adoção em massa da utilização desses carros. E em 2004 ocorreu o interesse do governo brasileiro pelo biodiesel. Se nós pensarmos historicamente, esse interesse ele ocorreu com certo atraso, em relação, por exemplo, à União Europeia, que começou a investir no biodiesel na década de 90. E esse interesse brasileiro, ele veio principalmente observando o sucesso da União Europeia com esse combustível. E se a gente pensar também, a criação desse probiodiesel, ela ocorreu cerca de 20 anos depois da criação do proálcool. Então, houve um maior investimento no etanol do que no biodiesel. E nós vemos isso atualmente, porque hoje em dia o Brasil ele é um dos maiores produtores de etanol, produtores mundiais, entretanto, a gente fica ainda um pouco atrás na produção do biodiesel. E naquela época foi estipulado a obrigatoriedade do uso do biodiesel misturado ao diesel, a obrigatoriedade mínima de 2%. Atualmente, essa obrigatoriedade é de 10%. O Ministério de Minas e Energia ele diminuiu essa obrigatoriedade. Até abril desse ano, era obrigatória a mistura de 13% do biodiesel misturado ao diesel. E de 2015 para cá, o etanol de primeira geração ele é um dos combustíveis mais utilizados no mundo. Então, foi assim que os biocombustíveis se inseriram na matriz energética mundial, com no mínimo duas responsabilidades. Primeiro, reduzir as emissões de gases do efeito estufa e, segundo, substituir, mesmo que parcialmente, a utilização do petróleo. Agora eu vou falar um pouco sobre como está o cenário atual de biocombustíveis. Vou focar principalmente no biodiesel e no etanol, que são os biocombustíveis utilizados a nível comercial, mas também tem outros biocombustíveis, como o biogás e o óleo vegetal, mas eles ocupam uma parcela mínima na matriz energética mundial. Aqui falando um pouco sobre os biocombustíveis de forma geral. Atualmente, os Estados Unidos ele é o maior produtor mundial de biocombustíveis, com 38% de toda a produção mundial. O Brasil fica no segundo lugar, com 24% da produção. A Indonésia em terceiro, com 7% da produção. E aqui em quarto lugar, a China, a Alemanha e a França. Eu queria destacar aqui, os Estados Unidos e o Brasil, eles têm maiores investimentos principalmente na produção do etanol, enquanto na Europa e na Ásia nós temos investimentos na produção do biodiesel. Falando agora um pouco exclusivamente sobre o biodiesel, cerca de 37% de todos os biocombustíveis produzidos mundialmente é o biodiesel. Então, o principal local de produção de biodiesel atual é a Europa, com 34,3%. Isso se deve principalmente ao investimento precoce que houve na produção de biodiesel na Europa. Em segundo lugar, nós temos a Ásia, produzindo 31,2% de todo o biodiesel mundial, os Estados Unidos e o Brasil em quarto lugar. Agora, exclusivamente sobre o etanol é o biocombustível mais produzido a nível mundial. Então, 63% da produção, ele engloba 63% de toda a produção mundial de biocombustíveis. Os Estados Unidos ele é o principal produtor mundial de etanol, com 52,6%. O Brasil é o segundo maior produtor, com 31,3%. A Ásia é o terceiro maior produtor e a Europa o quarto maior produtor. Se a gente observar, a gente vai ver que o biocombustível ele é inserido principalmente nessas 4 regiões do mundo. São as 4 regiões mais produtoras do mundo. Os Estados Unidos, o Brasil, a Ásia e a Europa. E além de ser o maior produtor de etanol mundial, os Estados Unidos também é o maior exportador mundial. Agora, falando um pouco exclusivamente sobre a produção do etanol aqui no Brasil, cerca de 18% de toda a nossa matriz energética brasileira ela é constituída pela produção do etanol de cana-de-açúcar. E 90% dessa produção ela está concentrada principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste brasileiro. Na safra de 2019-2020, nós batemos o recorde em produção de etanol. Foram 32,4 bilhões de litros produzidos. Entretanto, com a pandemia do Covid e o isolamento social, a
acabou restringindo a demanda por combustíveis e também, consequentemente, a demanda por etanol. Então, é esperado que nesse ano de 2020, um maior percentual da cana-de-açúcar seja direcionada para a produção de açúcar em detrimento do etanol. Então, esses dois setores, o setor alimentício e o setor de biocombustíveis, eles ficam praticamente em uma balança. Quando é favorável para o setor de biocombustíveis, as produções, por exemplo, de cana-de-açúcar é destinada para a produção de etanol. Quando esse setor já não é tão favorável, a produção é destinada para a produção de alimentos, no caso da cana-de-açúcar, para a produção do açúcar. E para essa safra de 2021-2022, é esperada uma redução na produção, uma redução principalmente na produção a partir de cana-de-açúcar, cerca de 10% de redução. Então, a produção esperada é de 30,6 bilhões de litros e também é esperado um aumento de 16% na produção a partir do milho. Então, essa concorrência com o setor alimentício, ela é um dos principais desafios para que o setor de biocombustíveis ele atinja uma produção sustentável. E os biocombustíveis de primeira geração, eles são produzidos a partir de fontes básicas de amido, açúcar ou óleo vegetal. E essas fontes, elas têm fácil conversão em biocombustíveis. Entretanto, elas também são fontes de alimento humano e ou animal. Eu destaquei aqui as principais fontes de produção, as principais matérias-primas para a produção do etanol e do biodiesel. O milho é a matéria-prima mais utilizada e ela é utilizada principalmente nos Estados Unidos. A cana-de-açúcar é a segunda matéria-prima mais utilizada principalmente aqui no Brasil. Atualmente, nós somos o maior produtor mundial da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. A beterraba e o trigo são muito utilizados na União Europeia. E para o biodiesel, nós temos como a canola como a principal matéria-prima utilizada, principalmente na União Europeia, a soja sendo utilizada aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a palma é muito utilizada na Ásia, principalmente na Indonésia, e a adoção da cultura da palma, ela fez com que crescesse a utilização dos biocombustíveis no ano passado e também crescesse o percentual do biodiesel produzido. No ano de 2019, foi 27% da matriz energética mundial produzida com biodiesel e no ano passado, 37% do biodiesel, muito em função desse crescimento da utilização da palma na Indonésia. E aqui nós temos o girassol, que também é muito utilizado na Alemanha, que é um dos maiores produtores mundiais também de biodiesel. E essa disputa entre o setor de biocombustíveis e o setor de alimentos vai além da disputa pela matéria-prima, também tendo uma disputa pela destinação do uso do solo agricultável. Então, aqui na disputa pela matéria-prima, eu destaquei que, hoje em dia, 34% de toda a produção mundial de cana-de-açúcar e 18% da produção mundial de grãos é convertida à produção de etanol. E aqui no Brasil, essa porcentagem ainda é maior, cerca de 60% de toda a cana-de-açúcar brasileira é convertida para a produção de etanol. Quanto ao biodiesel, 16% de todo o óleo vegetal é convertido para a produção de biodiesel. E essa produção de biocombustíveis, ela disputa com outras atividades agrícolas, atividades econômicas, urbanização e também com outras fontes de bioenergia. Então, muitas discussões estão sendo feitas acerca de quanto de terra agricultável vai ser necessária para atender tanto a demanda de alimentos quanto a demanda de combustível. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra a produção de litros por hectare, tanto do etanol quanto do biodiesel, em função da matéria-prima empregada. Então, nós temos aqui para o etanol que a cana-de-açúcar ela tem uma maior produtividade por hectare, produzindo cerca de 7 mil litros de etanol por hectare. Enquanto o milho, que é a matéria-prima mais empregada atualmente, ele produz cerca de 3.500 litros, 4 mil litros de etanol por hectare. Aqui, para o biodiesel, a palma é a matéria-prima que tem a maior produção por hectare, são cerca de 5 mil litros de biodiesel por hectare. Enquanto a soja, que é muito empregada aqui no Brasil, ela produz cerca de 1.000 litros por hectare de biodiesel. E ainda é muito difícil mensurar qual que é o real papel dos biocombustíveis,
nesses impactos do setor de alimentos. Já sabe-se que a produção de biocombustíveis ela interfere sim no preço dos alimentos, entretanto é difícil mensurar essa análise entre a segurança alimentar e a produção de biocombustíveis. E por que é tão difícil mensurar? Primeiro, porque há uma distância geográfica onde os impactos são visualizados, então essa distância ela ocorre dentro de países e entre países, então podem ter impactos aqui no Brasil e impactos, por exemplo, nos Estados Unidos. Segundo, que o impacto dos biocombustíveis no consumo de alimentos, ele não se reflete apenas nas altas dos preços. Então, como eu citei anteriormente, também tem um impacto no uso do solo. Em terceiro, há uma dificuldade em avaliar esses efeitos a longo prazo, e outros fatores também influenciam no preço dos alimentos. Então, para mensurar esse impacto dos biocombustíveis nesse aumento dos preços, teria que isolar esse fator. E, por fim, sempre está acontecendo a entrada de novos produtores no setor de biocombustíveis. Aqui eu quis destacar a Diretiva de Energia Renovável da União Europeia, porque alguns países, assim como países da União Europeia, eles já estão restringindo a importação de biocombustíveis derivados de culturas alimentícias. Então, na União Europeia é previsto desde 2018 que apenas 7% da frota de veículos ela seja abastecida com os biocombustíveis de primeira geração. Os Estados Unidos também eles estão restringindo a importação de biocombustíveis derivados da primeira geração, que são fontes alimentícias também, estão priorizando a importação de biocombustíveis de segunda geração. Eu trouxe aqui algumas reportagens que eu achei interessante, e são reportagens que elas mostram um histórico de como essa competição entre os biocombustíveis e os alimentos foram anunciados. Então, aqui uma reportagem de 2007. Os biocombustíveis podem ajudar os alimentos. Em 2011, nós já temos que um relatório da FAO, ele vincula esses biocombustíveis ao preço dos alimentos. Aqui em 2012, a disputa por matérias-primas para alimentos e combustíveis crescerá. E nessa matéria, eles destacam principalmente que a produção de trigo e a produção de grãos, nesse ano, ela teve que aumentar cerca de 0,5% para atender tanto a demanda de combustível quanto a demanda alimentícia. E aqui nesse ano, as principais reportagens que nós encontramos aqui para 2021 é sobre o efeito do coronavírus. Então, combustível, demanda por etanol e gasolina despenca no Brasil. E com essa demanda pelo etanol sendo reduzida, uma maior parte da cana-de-açúcar ela foi voltada para a produção do açúcar. Aqui falando um pouco sobre os biocombustíveis de segunda geração, o sucesso da introdução desses biocombustíveis de segunda geração promete, no caso, reduzir a pressão sobre esse setor alimentício, porque esses biocombustíveis, eles utilizam a matéria-prima celulósica, sendo que a biomassa utilizada, ela não se destina diretamente para a alimentação. Então, é geralmente produzido a partir de subprodutos agrícolas. Eles são fabricados em larga escala desde 2013 e as principais matérias-primas utilizadas atualmente para a produção do etanol é a palha de milho e cereais, materiais lenhosos, principalmente resíduos do setor florestal, materiais herbáceos, resíduos do setor resíduos de lavouras. Então, aqui principalmente nós vemos a utilização da palha de sorgo, da palha de milho e de algumas cascas, e as cascas e bagaços, principalmente da cana-de-açúcar, que são resíduos vindos da produção sucroalcooleira. Aqui nós temos também a produção do biodiesel. O biodiesel ele é produzido principalmente a partir de gorduras de animais, e aqui a gente tem a introdução do biodiesel de microalgas. O biodiesel produzido a partir de microalgas, ele tem alta produtividade, cerca de 100 mil litros por hectare. Se a gente for comparar essa produtividade com a produtividade da palma, que era a matéria-prima empregada hoje em dia, que tem a maior produtividade para o biodiesel, essa produtividade de geração do biodiesel de microalgas, ela é cerca de 17 vezes superior à produtividade do biodiesel derivado da palma.
As microalgas, elas podem ser cultivadas tanto em água doce quanto em água salgada, e elas necessitam principalmente de luminosidade, abundância de água e de CO2, além de calor. Então, aqui no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro, nós temos grande aptidão para a produção dessas microalgas. E é uma produção mais barata do que as oleaginosas, justamente por conta dessa alta produtividade por hectare. Aqui eu trouxe duas fotos que exemplificam a produção dessas microalgas. Primeiro, aqui no Mato Grosso do Sul, que é a produção desse biodiesel em laboratório, a partir de bioreatores. E segundo, aqui no Paraná, a produção em tanques abertos. Mas por que essa tecnologia ainda não é empregada em nível comercial? Primeiro, porque falta tecnologia para produção em escala industrial. Segundo, porque os locais de produção eles são abertos e têm difícil manutenção. E terceiro, porque ainda há necessidade de testes reais sobre a utilização desse biodiesel vindo de microalgas. Agora, falando um pouco sobre o biodiesel a partir de gordura de animais, aqui no Brasil a gente tem grande aptidão para a geração desse biodiesel, porque nós somos um dos grandes exportadores de proteína animal. Então, nós temos uma grande quantidade de subprodutos. E a utilização desses subprodutos pode agregar valor ao subproduto, além de diminuir a contaminação. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra a matéria-prima utilizada para a fabricação de biodiesel aqui no Brasil. A principal matéria-prima atualmente é o óleo de soja, com 74% de todo o biodiesel produzido aqui no Brasil. E, em segundo lugar, nós já temos a gordura bovina, com 7,27% de todo o biodiesel produzido aqui no Brasil. E a produção do biodiesel a partir da gordura bovina, ela é altamente produtiva e tem um baixo custo final. Aqui, como exemplo, eu trouxe aqui 1 kg de sebo bovino, ele gera aproximadamente 1 kg de óleo, enquanto 1 kg de soja, ele vai gerar 170 gramas de óleo. Além disso, os projetos industriais para a produção do biodiesel podem ser acoplados a plantas de locais de abate de animais, não sendo necessária a criação de novos projetos exclusivamente para a produção do biodiesel a partir de gordura de animais. Aqui eu trouxe mais algumas reportagens sobre inovações que estão surgindo aí na produção de biodiesel a partir de diferentes matérias-primas. Então, aqui primeiro, o biodiesel de papelão. É uma nova aposta tecnológica que promete mais produção e menos poluição. Eu destaquei um trecho da reportagem que fala que, com a ajuda de uma técnica de edição genética avançada, pesquisadores coreanos conseguiram transformar açúcares presentes nesse tipo de papel em combustível. Uma segunda reportagem que fala que aviões usarão combustível derivado de restos de alimentos no futuro. Um estudo desenvolvido em parceria com outras instituições relata que a biomassa, como o esterco e resíduos alimentares, pode ser convertida em biocombustível. E aqui, por fim, uma central chinesa transforma óleo de cozinha em combustível para aviões. Levar o reaproveitamento do óleo de cozinha usado a grande escala seria possível chegar a fabricar até 1,8 bilhões de litros de combustível anualmente. Falando um pouco sobre o etanol de segunda geração, aqui eu trouxe as etapas para a produção desse etanol, só para a gente ter uma ideia de onde estão inseridas as inovações na produção do etanol de segunda geração. Nós temos como primeira etapa o pré-tratamento. Então, o objetivo do pré-tratamento é reduzir o tamanho das partículas, expor a matriz lignocelulósica e aumentar a porosidade do material. A etapa da hidrólise ela é responsável pela quebra dos polissacarídeos provenientes da biomassa em açúcares monossacarídeos fermentados. E é nessa etapa que nós vemos as principais inovações na geração de etanol de segunda geração. Na terceira etapa, nós temos a fermentação alcoólica dos açúcares, a fermentação a partir de leveduras, liberando o etanol de segunda geração, gás carbônico e água. E, por fim, nós temos a destilação, que seria a separação das misturas a partir da vaporização, e vai aumentar a qualidade e a valorização do produto. Aqui eu trouxe um destaque do etanol de polpa cítrica. O Brasil, atualmente, é o maior exportador do suco de laranja. Então, nós temos uma produção muito grande que gera muitos resíduos lignocelulósicos. E a casca
casca e a polpa da laranja, elas são ricas em carboidratos. Então, a produção do etanol, a partir da fermentação desses açúcares presentes na casca e na polpa, é uma fonte eficaz para a geração de etanol. Mas qual que é a principal inovação nessa geração de etanol de polpa cítrica? Seria a utilização da bactéria causadora do cancro em citros para a promoção da hidrólise. Essas bactérias, elas possuem enzimas hidrolases que são capazes de quebrar os polissacarídeos em monossacarídeos e elas podem reduzir o custo do etanol de polpa cítrica, porque elas têm um menor custo em relação às enzimas comerciais. Esse etanol ele ainda não é fabricado em larga escala, e ainda é necessário ajustes, principalmente na fase de pré-tratamento. Então, para que haja uma redução, uma quebra dos resíduos vindos da produção do suco de laranja. Então, por isso que ele ainda não é fabricado em larga escala. Aqui eu trouxe quais que são as matérias-primas mais utilizadas na fabricação de etanol aqui no Brasil. A matéria-prima mais utilizada é a cana-de-açúcar, quase 70% da produção de etanol é derivado da cana-de-açúcar. Depois nós temos o milho, o melaço, e a única matéria-prima que gera o etanol de segunda geração que está inserida aqui é a palha, o bagaço de cana-de-açúcar, mas com a produção de apenas 0,34% de todo o etanol brasileiro. E às vezes a gente pode se perguntar, será que a produção do etanol de primeira geração é mais eficiente do que a produção do etanol de segunda geração? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Uma tonelada de milho gera 403 mil litros de etanol, enquanto que uma tonelada da palha de milho gera 395 mil litros de etanol. Então, o etanol de primeira geração e o de segunda geração, aqui para o milho, a produção vai ser praticamente equivalente. E aqui é isso que eu queria destacar, que a principal matéria-prima utilizada para a produção do bioetanol, que seria o etanol de segunda geração no Brasil, são resíduos da produção do açúcar e resíduos da produção do etanol de primeira geração derivado da cana-de-açúcar. E estima-se que o maior emprego desse resíduo, ele aumentaria em 50% a produção brasileira do etanol, sem aumentar a área de plantio. Então, nós teríamos uma produção mais sustentável de etanol, utilizando apenas os resíduos da produção do etanol de primeira geração. E aqui eu quis destacar algumas pesquisas brasileiras que estão sendo feitas principalmente para otimizar a etapa da hidrólise. Então, aqui, primeiramente, nós temos enzima de fungo amazônico pode aumentar a eficiência na produção de etanol de segunda geração. Fungo nativo do cerrado brasileiro otimiza a produção de etanol de segunda geração. E pesquisa brasileira cria enzimas mais eficientes para transformar o bagaço de cana em etanol. Mas por que esses biocombustíveis de segunda geração eles ainda não são fabricados em larga escala? Primeiro, porque é necessário pesquisas para o aumento da eficiência nas etapas de produção e redução dos custos. Segundo, porque geralmente os resíduos utilizados na produção do bioetanol, eles ocupam um grande volume, eles ocupam um grande espaço, então é muito difícil o armazenamento e tem um elevado custo de transporte desses resíduos. Uma alternativa seria fazer o processamento desses resíduos nas próprias usinas sucroalcooleiras, usinas que já fazem o etanol de primeira geração. Entretanto, aqui no Brasil, a gente tem poucas usinas destinadas exclusivamente à produção do etanol de segunda geração. Para se ter uma ideia, nós só temos 2 usinas destinadas à produção do etanol a partir do bagaço de cana-de-açúcar. E mesmo com o aumento crescente dos biocombustíveis e a adoção dos carros flex, o setor de transportes ele ainda é responsável por 24% das emissões diretas de CO2 a partir da queima dos combustíveis. Aqui, para a gente ter uma ideia, os veículos de passageiros eles tiveram um aumento nas emissões de CO2. E esse aumento ele está previsto aqui para aproximadamente até 2022 e depois uma redução nessa emissão de CO2, principalmente por parte dos veículos de passageiros. E essa redução nas emissões, elas são principalmente devido à introdução dos carros elétricos no mercado.
Aqui eu trouxe um gráfico que mostra a evolução desses carros elétricos. Os carros elétricos, eles foram introduzidos no mercado no ano de 2012 e desde a introdução tem se mostrado um crescimento na produção e na adoção desses carros. Para 2020, esses são dados de 2019, mas para 2020 era esperado que até 3% de todos os carros circulando a nível mundial fossem carros elétricos. E até 2030 é estimado que, em média, 13% dos carros que vão sair das concessionárias, que vão circular nas ruas, sejam carros elétricos. E isso significa um aumento de 40% ao ano. O que eu quis destacar é que esses carros elétricos eles são tidos como emissão zero. Por que eles são tidos como emissão zero? Os carros elétricos que são movidos 100% a eletricidade, eles nem possuem escapamento. Então, eles não geram CO2, e não têm emissão de gases do efeito estufa. Entretanto, eu coloquei entre aspas, porque é necessário também avaliar o processo de fabricação desses carros. Então, no processo de fabricação tem a emissão de gases do efeito estufa e também nós temos que avaliar as fontes de energia que são utilizadas no abastecimento desses carros. Se são fontes de energias renováveis, se são fontes de energias não renováveis. E também nós temos a questão que nem todos os carros elétricos eles são movidos 100% a eletricidade. Aqui, a título de curiosidade, eu trouxe quais que são os tipos de veículos elétricos mais vendidos hoje em dia. Em primeiro lugar, nós temos os veículos elétricos puros, que vão utilizar apenas a energia elétrica como combustível. O segundo mais vendido é o híbrido puro, onde o motor principal ele é impulsionado por combustão interna e o motor elétrico ele vai apenas melhorar a eficiência desse motor. E em terceiro lugar, o híbrido plug-in, ele funciona quase como um carro flex. O motor é a combustão interna, mas ele também pode receber a eletricidade diretamente de uma fonte externa. Então, esses veículos que eles funcionam tanto a eletricidade quanto a combustíveis fósseis ou a biocombustíveis, eles também podem gerar emissões de gases do efeito estufa. Aqui eu trouxe como que foi essa evolução no setor automobilístico. Então, antes do ano de 2003, antes da adoção dos carros flex, 100% dos carros de veículos leves que saíam das concessionárias eram movidos a gasolina. E aí, em 2003, nós tivemos a adoção dos carros flex que começaram a ser adotados. Em 2010, cerca de 92% de todos os carros que saíam das concessionárias já eram carros flex. Em 2020, 3% dos carros que saem das concessionárias já são carros elétricos. E para 2030, espera-se que 13% dos carros sejam elétricos. Então, nós vemos os carros elétricos se aproximando aí dos carros flex. Por isso que muitos pesquisadores falam que nós estamos em um período atual de transição para os carros elétricos. Aqui eu trouxe um pouco da matriz elétrica brasileira. Hoje em dia, 75% de toda a energia gerada aqui no Brasil são energias renováveis. 65% diz respeito à energia gerada por hidrelétricas, 1% é energia eólica e 8,6% a energia solar. Então, a matriz elétrica brasileira, ela é predominantemente a maior parte da matriz elétrica brasileira é gerada por energias renováveis, fontes limpas de energia. E o que eu quero dizer sobre isso é que utilizar essa energia elétrica provenientes de fontes limpas e renováveis para a fabricação e para o abastecimento dos carros elétricos vai garantir que um carro elétrico ele polui bem menos do que os carros movidos a etanol. E os carros elétricos fabricados aqui no Brasil, por exemplo, eles vão poluir bem menos do que os carros elétricos fabricados na China, que utilizam basicamente energias não renováveis. Se a gente for fazer um comparativo entre a emissão de gases do efeito estufa, os carros movidos ao etanol, gerado a partir da cana-de-açúcar, ele polui cerca de 66% a menos do que os carros movidos a gasolina. Os carros movidos ao etanol, derivado do milho,
ele vai poluir cerca de 12% a menos do que os carros movidos a gasolina. E os carros elétricos, se eles forem movidos 100% a energia elétrica, eles não vão poluir praticamente nada, não vão emitir gases de efeito estufa, tendo que ser considerado, claro, essa etapa de fabricação. E aí, como considerações finais, eu queria destacar que ainda é necessário a otimização de tecnologias para a obtenção do etanol de segunda geração em escala comercial. Também é necessária a criação de estratégias que possam assegurar a produção dos biocombustíveis de maneira sustentável, minimizando a degradação ambiental, o solo, a água, a perda de biodiversidade e a competição principalmente com a produção de alimentos. E, por último, um dos grandes desafios do setor é desenvolver e consolidar a tecnologia de célula de combustível a etanol que seja competitiva frente a outras tecnologias já disponíveis. E, quando eu falo de outras tecnologias já disponíveis, principalmente aos carros movidos à eletricidade. Então, era essa a minha proposta de apresentação. Muito obrigada.